Olá, boa noite. Instrutores e donos de autoescolas voltaram a protestar nesta quinta-feira contra a obrigatoriedade do uso de simuladores nos testes de direção devido à falta do equipamento no mercado, o que estaria prejudicando o andamento do processo de retirada da Carteira Nacional de Habilitação. Dessa vez, eles foram para a frente do Palácio do Governo Estadual, mas não foram recebidos por nenhum representante. Em carreata, donos de autoescolas e instrutores saíram pelas ruas de Manaus até chegar em frente ao Palácio do Governo do Estado. Em um carro de som, pediam para falar com o governador José Mello. Nós queremos a sua presença aqui para receber a nossa categoria de uma forma correta e justa. O protesto de hoje já havia sido anunciado durante toda a semana. É que aproximadamente 5.000 pessoas que estão tirando a CNH não conseguem dar continuidade ao processo porque ainda não fizeram as aulas no simulador veicular. O equipamento está em falta em vários estados do país. Apenas 14 dos 74 centros de formação de condutores aqui no estado possuem o simulador. Que ora era obrigatório e ora era opcional. Então algumas empresas, autoescolas em Manaus, que não têm lastro financeiro, são empresas pequenas, que não tinham condições de comprar, na época, que era R$40 mil um simulador, entendeu? Para saber se ia ser posto em prática ou não, entendeu? Então o que se fez? Esperou-se. E o problema não para por aqui. O simulador precisa de internet para poder enviar os pontos que o aluno fez enquanto dirigia aqui ao sistema do Departamento Nacional de Trânsito. Aqui na capital nós já temos dificuldades, no interior do estado é praticamente inviável o uso da internet. Mas isso aí está sendo resolvido junto às outras, ao próprio sindicato e ao Detran, entendeu? Deve ser abolida para o interior. As aulas nos simuladores começaram a ser obrigatórias desde o mês passado. De lá para cá, representantes do sindicato dos CF6 tentam negociar com o Detran para que o órgão consiga, junto ao Conselho Nacional de Trânsito, um prazo maior de adequação. Porém, até hoje a demanda não foi atendida. Por isso, a tentativa dos donos de autoescolas em conversar com o governador José Mello. Nós já viemos aqui com o doutor Ledan na Casa Civil, nós fomos na Assembleia Legislativa e já tentamos resolver também com o chefe do Executivo do Estado, do Departamento de Trânsito do Estado, que é o doutor Leonel. Contudo, não conseguimos resposta nenhuma. Então, assim, nós já buscamos essas alternativas e como não fomos atendidos, só resta então buscar o governador. Enquanto o governador não chegava ao palácio, manifestantes chegaram a fechar a Avenida Brasil por alguns minutos. Uma confusão acabou se formando. José Oliveira, representante do Sindicato dos Centros de Formação de Condutores, chegou a ser detido pela Polícia Militar. Mas em seguida foi liberado. Sem receber os representantes, o governador José Mello comentou a manifestação. Eles estão sendo recebidos pelo meu chefe de Casa Civil e mais o presidente do Detran. Eu uni lá e depois vão me passar. Por unanimidade, os vereadores de Iranduba votaram na noite de ontem pela cassação do mandato de Schneik Medeiros, preso suspeito de participar de um esquema de desvio de recursos na prefeitura. Com a decisão, a vice-prefeita, que estava interinamente à frente da administração municipal, deve assumir o cargo oficialmente. Já a população cobra melhorias no município carente de muitos investimentos básicos. A 69 quilômetros de Manaus, o município de Iranduba, na região metropolitana, tem uma população de aproximadamente 50 mil habitantes. Para os moradores, são muitos os desafios deixados pela má administração. Esse morador de uma comunidade próxima anda de bicicleta e ele diz que não é fácil chegar até a sede do município, tendo como obstáculo os buracos e a lama. Na comunidade de São Sebastião, a situação está precária, né? Cheio de buraco, lama, o lixo, está tomando conta das ruas lá. As ruas de Iranduba também estão esburacadas, mas não é só isso que deixa a população insatisfeita. O que o senhor acha que precisa melhorar no município? Rapaz, muita coisa, sabe? Eu passei vários dias fora daqui, eu estava para Belém, estou voltando agora. Problemas que ficaram ainda mais evidentes durante a Operação Cauchi, deflagrada pelo Ministério Público Estadual em novembro do ano passado para investigar um esquema de corrupção e desvio de verbas públicas na prefeitura do município e que resultou na prisão de 5 pessoas, incluindo o então prefeito Schneik Medeiros.
Na noite desta quarta-feira, Schneik, que segue preso no batalhão de policiamento especializado na capital, foi cassado por unanimidade na Câmara Municipal. Até a cassação de Schneik Medeiros, o procedimento aqui na Câmara de Vereadores do município durou cerca de 3 meses. Após Schneik ser preso, os parlamentares abriram uma comissão processante. O relatório foi decisivo no julgamento em plenário, que resultou na perda do mandato de prefeito. O relatório final mostrou que, de fato, os fatos elencados na denúncia procedem e corroboramos com as provas que nós emprestamos, com as provas que nós produzimos, com o oitivo das testemunhas que nós fizemos aqui. Para o presidente da comissão, vereador Jarmison Azevedo, a sensação é de dever cumprido. A comissão sempre trabalhou sério e mostrou para a sociedade o que a Câmara deve fazer. 3 empreiteiros que delataram Schneik Medeiros confirmaram em depoimento à comissão processante da Câmara de Vereadores irregularidades em processos licitatórios durante a oitiva na semana passada. Um deles é o atual chefe da Casa Civil de Iranduba, Edinô Pacheco. Vereadores e secretários da administração municipal também são investigados. A população se revolta com a situação no município envolvendo os recursos públicos. A denúncia foi boa, sabe? Todo mundo que está envolvido tem que pagar pelo erro. A justiça amazonense tem que se cumprir. E eu confio na justiça do Amazonas. Porque quem sofre com isso é a gente, né? A população, que é o nosso dinheiro que está sendo desviado. No município, várias obras foram embargadas por conta das denúncias. Uma delas é a reforma da Praça dos Três Poderes. O município de Iranduba também foi alvo de uma operação da Polícia Federal por suspeita de desvios de recursos públicos federais. Agora, a administração de Iranduba estará por definitivo nas mãos de Madalena Souza, mais conhecida como Madá. A vice-prefeita assumiu interinamente a prefeitura após a prisão de Schneik Medeiros e sabe dos desafios que terá pela frente. O Iranduba precisa de um desenvolvimento bem maior, de pessoas com compromisso, com responsabilidade, trabalho com transparência e, acima de tudo, com o dever de cumprir o seu papel de gestor público em prol da nossa sociedade. A decisão dos vereadores ainda cabe recurso. Mesmo assim, ainda de acordo com o advogado da comissão, após registro no Tribunal Regional Eleitoral, já será providenciada a posse de Madá. Policiais do Grupamento de Manejo de Artefatos Explosivos da Polícia Militar detonaram no início da tarde de hoje um artefato explosivo que foi encontrado no telhado de uma casa no bairro Grande Vitória, zona leste da capital. O objeto foi localizado pelo proprietário, que foi conferir uma rachadura no telhado, possivelmente causada por conta do lançamento do material. A bomba foi desativada no local e durante a ação a rua ficou interditada. O governo do Amazonas e o Banco da Amazônia assinaram esta manhã um protocolo que diminui a burocracia para empresas do setor primário ao setor de serviços que pretendem investir no Estado e que dependem de linhas de financiamentos. Só para este ano, o Banco da Amazônia já disponibilizou mais de 700 milhões de reais para empréstimos. O protocolo de intenções para incentivar a aplicação de recursos e diminuir a burocracia para quem pretende investir no Amazonas foi assinado hoje entre o Banco da Amazônia e o governo do Estado. Vamos pular determinadas etapas da burocracia que antes impediam que esses recursos pudessem chegar em tempo e a hora na mão dos empresários para que eles gerarem emprego e renda. Esse protocolo tem esse condão e vai então no Amazonas, vai facilitar muito. Com o protocolo assinado, as facilidades para investidores começam a surgir. Eu lancei o desafio de 1 bilhão para que a gente possa ter esses projetos prioritários aqui, que já foi citado aqui, como a piscicultura, como a fruticultura, como a biotecnologia, que nós temos também recursos para inovação tecnológica.
Ainda segundo o presidente, para 2016 o Banco da Amazônia está disponibilizando para empréstimos 772 milhões de reais. Esse é o protocolo de intenções que a gente está fazendo para proporcionar a infraestrutura necessária à produção. José Melo elogiou o interesse do Banco da Amazônia em buscar parcerias para contribuir para o desenvolvimento econômico da região amazônica e criticou o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, que nunca procurou o governo local para ajudar na economia do Amazonas. BNDES, que foi a Bolívia emprestar dinheiro, foi a Cuba emprestar dinheiro, foi para a África emprestar dinheiro, selecionou alguns ex-batistas para emprestar dinheiro que não pagaram, mas até hoje o BNDES, como política pública brasileira, não tem um programa voltado para a Amazônia. Já o Banco da Amazônia, segundo dados do próprio Banco Central, é responsável por mais de 63% dos créditos de fomento no Amazonas. 2016 mal começou e a Associação Amazonense de Supermercados já registra uma queda de quase 20% nas vendas. E apesar da aproximação da Páscoa entre os empresários do setor, a expectativa de recuperação não é muito otimista. Tudo está muito mais caro, é o que diz a dona Graça. Mais ou menos uma base de R$650, R$700, era o quanto eu gastava. E hoje, será que com este mesmo valor ela consegue comprar tudo o que precisa para a família? Um aumento de 30%, 40% que teve e a gente tem que, infelizmente, conviver com essa situação, né? O desafio de fazer as compras do mês é algo que nem todos têm enfrentado ultimamente. Foi o que a Associação Amazonense de Supermercados conseguiu perceber. Em vez de comprar para 30 dias, ele compra para 7 dias, 4 dias, 5 dias. Isso está acontecendo com veracidade constantemente. E mesmo assim, comprando só o básico, os corredores dos supermercados estão cada vez mais vazios. A Amase já conseguiu registrar um número negativo por conta deste sumiço dos clientes. Nós já estamos aí com déficit de 20% a menos do que o ano passado, entre janeiro e fevereiro de 2015, comparando com janeiro e fevereiro de 2016. Manaus é a 10ª capital entre as pesquisadas pelo DIEESE com a cesta básica mais cara do país. Só no mês passado, a cesta básica por aqui ficou 10,31% mais cara. De fato, o carrinho de compras dos amazonenses está cada vez mais vazio. E a explicação para isso é a velha crise econômica, o aumento do dólar e, para quem mora nesta região aqui, os produtos importados. A logística fica cada vez mais cara. E como se já não bastasse o desaparecimento dos clientes nos supermercados, a chegada da Páscoa seria um alívio para os comerciantes. No entanto, pelo visto, não vai ser agora que a Páscoa vai ser a salvação desse modelo de comércio. O comércio em geral acabou reduzindo 30% a menos do que o ano de 2015, justamente devido ao cenário econômico que o nosso país encontra. Este gerente de uma rede de supermercados enfrentou dificuldade para encomendar os ovos de Páscoa. Então o Brasil inteiro está comprando menos do que o ano passado, porque houve uma redução na oferta do produto pela indústria. As fábricas diminuíram a produção por conta da variação cambial e de impostos que o governo federal reajustou. E houve também um imposto de última hora, aí no começo do ano, colocado em cima desses produtos, que aumentou um pouco mais. Então a indústria fez o que pôde, mas houve realmente um aumento e a gente hoje tem uma quantidade disponível menor do que a do ano passado. Sendo assim, fica evidente que o governo tem pensado ultimamente apenas na própria arrecadação ou no próprio bolso. É a culpa do supermercado? Não. A culpa é da fábrica? Não. Eu não sei, é culpa do governo que não toma providências. Não toma providências. E nós, o povo, pagamos a conta.